Olá, quarto ano! Hoje nós temos aula de arte. Vamos iniciar? Para isso, peguem a apostila de vocês e abram na página de número 37. Crianças, nós vimos nas últimas aulas algumas técnicas que os artistas que vieram para o Brasil na época do Dom João VI, né, do rei Dom João VI, para retratar as paisagens e os costumes brasileiros. Agora a gente vai ver nessa página de número 37 um pouquinho sobre a gravura. Nós vimos a aquarela e a xilogravura, duas técnicas muito usadas pelos artistas dessa missão artística brasileira. Então, nós iremos ver um pouquinho sobre a gravura. Bom, crianças, vamos ver o que o nosso texto está falando sobre gravura? Diz assim, que a gravura é uma técnica artística por meio da qual é possível imprimir várias cópias de uma imagem a partir de uma matriz. Como assim? Então, eu tenho um desenho principal e a partir desse desenho eu consigo fazer cópias. Essa matriz, ela pode ser feita de madeira, pedra, metal, como alumínio, latão, o cobre e o zinco, ou por placas de borracha. O material da matriz é o que classifica o tipo de gravura. Então, o que nós fizemos na aula passada, xilogravura, é uma espécie de gravura, porque a gente tem a matriz feita no isopor e ela pode ser reproduzida novamente por várias vezes. Eu posso usar outras cores, outros lugares da impressão. O importante é o quê? Que eu tenho a minha matriz e que a partir dela eu posso fazer inúmeras cópias, certo? As gravuras têm um valor artístico por serem originais e realizadas artesanalmente. O que isso quer dizer? Que é feita com as próprias mãos, né? Então, ali, ela tem todo um cuidado para produzir essa matriz. São assinadas, numeradas e datadas pelo próprio artista. E quanto menor o número de cópias, mais valorizada é a gravura, ou seja, mais cara, né? Mais bem conhecida e famosa é essa gravura. Trata-se da forma mais barata-se de adquirir uma obra de um artista. Por quê? Essa obra ela vai ter várias outras, né? Porque foram todas feitas a partir de uma matriz, a partir de uma cópia. Observe as imagens e veja como diferentes artistas trabalharam com essa técnica. Então, aqui a gente tem algumas imagens em que há a gravura. Crianças, a gravura, ela é o início do que a gente conhece como xerox, né? Então, foi assim, um início para a gente compreender que a gente pode fazer cópias a partir de um original. Então, as gravuras eram os desenhos já pré-selecionados, já feitos e realizados pelos artistas, e a partir disso, o artista apenas tinha que fazer o quê? Uma cópia do desenho que ele já tinha, e às vezes essa cópia saía em preto e branco e ele apenas pintava, coloria, né? E a nossa xerox é parecido com isso, então eu tenho uma folha original, na qual eu vou lá, utilizo a minha máquina, ela faz uma cópia, né, daquilo lá, e eu tenho duas iguais, então era assim que eles faziam, então eles produziam essas matrizes para facilitar o serviço deles, né, dos artistas. Então, eles tinham desde de matrizes bem simples, como na madeira, como matrizes mais caras, feitas nos alumínio, né, ou em borracha. Então, a gravura nada mais é do que um material que a gente utiliza para fazer inúmeras cópias, tá? Porque também se torna mais barato da gente conseguir uma obra de um grande artista por meio de uma gravura. Porque ali tá mostrando o quê? Que aquele lá não é o original, é uma cópia do original, né? Mas é uma cópia autorizada. Então, eu tenho uma cópia do original. O original é a gravura que está guardada ali com o artista. Isso é uma forma da gente conseguir ter uma obra de arte. Porque muitas das obras de arte, as mais famosas do mundo, existe uma só, né? Uma única obra. E aí, muitas vezes, muitas pessoas querem ter essa obra em casa, né? E aí não tem como ter. Por quê? Ela só existe uma, o artista só fez uma. E a técnica da gravura vem para facilitar o acesso a esses tipos de obra, né? Então, a gravura é a matriz, né?
a arte de fazer a cópia de uma obra de arte. Depois nós temos aí um artista brasileiro, não, um artista alemão que pintou, né, imagens brasileiras, e ele trabalhava muito com a questão da gravura, né? Então ele fazia várias gravuras para poder depois fazer as cópias das obras nas quais ele fazia. O nome dele é Johann Moritz Rugendas, ele é alemão, participou também da iniciativa do rei Dom João VI para pintar, né, representar as paisagens, a vida e os costumes do povo brasileiro na época da colônia. E ele viveu aqui durante o período de 1822 a 1830, representando o nosso país, né? Mostrando, desenhando como que ele via o nosso país. E ele gostava de pintar os tipos físicos, né? As pessoas, os escravos, os índios, os portugueses que aqui moravam na época. Ele gostava também de pintar a fauna e a flora, ou seja, os animais e as plantas. E também os costumes brasileiros, né? O que o povo brasileiro fazia naquela época. E aí, então, desde criança, ele adorava desenhar, pintar e colorir. E ele já praticava junto ao seu pai, o Johann L. Rugendas, a arte da gravura. Bom, depois disso, qual é a atividade que vocês irão fazer hoje? Nós não iremos produzir uma gravura, mas, porque nós já produzimos, né, a estilogravura, mas nós iremos produzir um desenho. Isso mesmo. Eu quero que vocês observem uma paisagem que está próximo a vocês e tente desenhá-la o mais fiel possível, tá? Era assim que esses artistas faziam. Então, eles chegavam numa certa localidade, ficavam ali observando como era a paisagem, como eram as pessoas, o que eles faziam e tentavam ser o mais fiéis possíveis na representação delas. Então, é essa a nossa atividade de arte de hoje. Peguem uma folha em branco, uma folha sulfite e vocês façam o desenho de uma paisagem que está próximo aí de vocês. Certo, crianças? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!